Boa noite. Hello. Olá, Oi, Beto. Boa noite. tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você tá me ouvindo bem? Tem, pode falar mais alto se quiser, mas estou ouvindo bem. Tá bom. Vou colocar meu microfone aqui mais pra cima. Ai, ai. Como que está o tempo aí? Maravilhoso, frio. Do jeito que você gosta. Eu tenho São Paulo e calor para mim não combinam. Ilhabela combina com calor, mas São Paulo não. São Paulo é difícil. Mas agora tá outono e inverno e primavera são meses que eu gosto. Tá certo. Inclusive, eu adoro os dias de chuva, os dias nublados, os dias frios, porque são os dias que eu fico mais introspectivo, assim, gosto de escrever nesses dias. Dificilmente eu escrevo num dia de sol e calor, assim, acho que nem lembro se eu escrevi algum dia assim. Mas eu concordo com você. Os dias cinzas são como uns convite para reflexão. Os dias de calor, o fogo interno é tão intenso ali que, nossa, Sim. ela fica mais irritadiça, enfim, mais difícil de conseguir se concentrar, ainda mais querer saber Ah, do céu, das questões existenciais. esse livro que vai sair logo agora em agosto, eu escrevi no inverno da Serra Catarinense em 2019, que é meu primeiro livro juvenil que eu vou lançar. Olha só, parabéns, que legal, quando que sai? A primeira edição sai em agosto, agora, setembro, né? É um livro em quadrinhos, né? Quer dizer, tem quadrinhos de texto, né? Que Mas legal, é um livro super bonito que que conta a história de um garoto velejador, que é o Espaguete, no caso eu, né? e tem também um personagem picolé nesse livro ou não? Ele e o Picolé, o Espaguete e o Picolé vão para a Patagônia averiguar a questão dos oceanos e a vida marinha que está intoxicada pelo lixo plástico. E é um livro que tem um pouco de fantasia, aventura, navegação e educação, principalmente. Então, ele vai ter 90 QR Codes. Então, os jovens precisam do telefone para ler o livro e cada vez que ele apontar o telefone para um QR Code, ele vai para um universo que pode ser biologia, pode ser história, pode ser geografia, meio ambiente, um documentário sobre plástico. E ele cai numa plataforma de educação, e é um projeto que eu estou trabalhando já faz muito tempo, quase 5 anos, e agora finalmente vai sair. No final do ano fica tudo pronto. O livro, a primeira edição sai sem o QR Code, a próxima edição já sai, e aí vamos para as escolas públicas, privadas, enfim. A ideia é fazer um projeto de educação. Muito parabéns, e que legal essa sacada de colocar esse QR Code, que daí convida mais ainda os nossos jovens, né, que não soltam o celular. Então, Tem que boa, falar a língua dele. boa ideia, exatamente. Tem que chegar ali no coraçãozinho desse povo. Educar com entretenimento. Isso aí. Beto, deixa eu cumprimentar o povo de casa. Boa noite, senhoras e senhores. É uma alegria para mim estar aqui hoje. Eu vou apresentar para vocês, se precisa. Eu acredito que a maioria conhece, mas quem não sabe, o Beto, ele é velejador, ele é palestrante e também escritor. Isso são palavras, né, Beto? Porque, na verdade, você é muito mais que isso, que essas três palavras. Enfim, eu também colocaria aí corajoso, perspicaz, gentil. Corajoso porque você é uma pessoa que demonstra estar sempre na busca de si, e o autoconhecimento, ele sim exige muita coragem da pessoa, principalmente na questão de olhar para as sombras e tudo mais. Perspicaz porque você empreendeu
8 grandes viagens, todas bem sucedidas pelo Atlântico, Pacífico, pelo Ártico, venceu o Drake, enfim, é muita coisa. E gentil, né, Beto? Porque só uma pessoa totalmente gentil abriria esse espaço com o seu tempo, que é uma coisa tão preciosa hoje, para estar aqui conversando com a gente. Então, muito obrigada. É uma honra estar aqui hoje falando com você e poder trazer o Beto aqui no canal e apresentar para os meus, os que me seguem, enfim, é muito gratificante. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Daiane. É um prazer. Não precisa falar tanta coisa assim, senão ficou sem graça. Meu tempo, todo tempo é precioso, claro, mas é sempre bom ter a oportunidade de falar e dividir, porque eu sempre penso, eu sou o primeiro ouvinte das coisas que eu falo, né? E muitas vezes eu falo pela primeira vez, né? E é bom que isso fique registrado, porque eu mesmo posso depois ouvir o que eu falei e saber se eu estou sendo coerente, se eu não estou sendo coerente, se é uma busca, se já é uma conquista, se é algo compreendido, algo a ser compreendido ou algo que está em processo de ser compreendido, né? Então, é sempre bom. Que bom, a gente sempre tem o que aprender. Tá bom, isso é a pessoa que não entende isso, é melhor voltar para de onde ela veio, né? Tem um rolê grande pela frente ainda. Então, Beto, vamos começar. Foram 8 viagens, é isso mesmo? 8 grandes viagens. 8 viagens oficiais, né? Fora as viagens que eu fiz pela vida aí de moto, mesmo de barco, outras viagens, né? Mas vamos dizer, 8 viagens olhando do ponto de vista profissional, né? Quando eu parei de competir em 92 para 93, e aí eu, junto com o Marcos, nós decidimos fazer Miami-Ilhabela, que foi a primeira viagem. Era algo assim até difícil de imaginar como nós íamos conseguir fazer uma viagem tão longa num barco aberto, sem cabine, né? Para quem está ouvindo a gente, depois, se quiser entrar no meu canal do YouTube, tem milhões de filmes, entrevistas, tal, dá para ver. O barco é, vamos dizer, uma jangada, né? High-tech, molhado o tempo todo, expostos ao sol, ao frio. Mas essa foi uma busca inicial. Na verdade, a escolha por um barco assim tão pequeno e tão inapropriado, vamos dizer assim, ela trouxe um desafio maior, mas por outro lado, ela trouxe um ritmo de viagem interessante, porque um veleiro grande não para tanto quando viaja, né? Ele faz escalas longas, tal, e fica normalmente longe de terra. E o barco pequeno, ele é mais um barco explorador, né? Então nós entramos, no caso da Miami-Ilhabela, em praias, a gente dormia todo dia em alguma ilha, a gente chegava velejando em lugares que tinham banco de coral, entramos na parte fluvial da viagem, né? Na Amazônia, pelo Orinoco, na Venezuela. Então, nenhum outro barco poderia entrar num delta de rio assim, da forma como a gente andou. Então, o que era, vamos dizer assim, difícil era você lidar com os elementos. Mas isso já era a nossa proposta, né? Era mais uma, como se diz, uma pergunta, né? Será que é possível, né, viver num barco tão pequeno com tão pouco, né? E por outro lado, quando você para muito numa viagem, como nós fizemos praticamente em todas as viagens, né, você acaba conhecendo muitas pessoas nos locais que você chega, e você não chega como um turista. E também você não chega como uma pessoa despercebida, né? Então, essa... Parece que tem alguém ali te esperando, na verdade. sempre Parece que tem. alguém Então, alguém que eles estavam esperando de longa data, não? pode ser, alguns encontros foram realmente muito especiais. Mas o que é interessante é que você chega e como as pessoas estão curiosas e elas olham aquele barco precário e aquelas condições acabam convidando a gente para comer, para conversar. E aí você
jamais, se eu tivesse com um barco grande, teria recebido tantos convites, né, e tantas interações como nós tivemos, né? Desde tribo de índio, pescador, plataforma de petróleo, yacht club, casas de pessoas que moravam na beira do mar. E também tiveram os acampamentos onde não tinha ninguém, né? Completamente deserto, na maior parte do tempo, né? Isso também é outra interação, né? Você com a natureza, né? Então você se relaciona o tempo todo, né? Com coisas novas, né? Com pessoas e com a natureza de uma maneira intensa, né? Como talvez comparando seria como viajar de bicicleta. É mais ou menos parecido, né? Você tem que levar pouca coisa. Se chover, você vai se molhar. Se fizer frio, você vai passar frio ou não, né? E a velocidade do barco é mais ou menos parecida com a da bicicleta. Então, é interessante que quando você viaja de uma forma lenta, né, comparado a um avião, a um carro, você tem mais tempo de observar por onde você está passando. Então, você consegue registrar melhor o deslocamento, você consegue entender aquela distância, né? Então, por exemplo, você vê uma ponta no horizonte, que é um farol, né? Que você tem que chegar. Às vezes você fica 5 horas velejando, olhando aquela ponta até chegar naquele lugar. E isso te dá a noção de distância, que é o tempo vezes o espaço. Num carro, você não tem muito isso, porque o carro anda rápido, né? Então, tudo que você olha chega rápido. E não é uma velocidade A humana. atenção também, né, do que dirige, mas mesmo de passageiro, eu entendo o que tu quer dizer. Bem, para o pessoal de casa entender, o Beto ele fez todas essas viagens maiores e planejadas em barcos assim nada convencionais, sem motor e sem cabine. Beto, se você fosse o meu filho, eu não deixava. A minha Você sabe? mãe pensava em... Mas assim, eu escuto muito você falar que é tudo muito bem planejado, calculado, só que é legal porque ao mesmo tempo tem essa parte do desconhecido. Então, vocês se jogam, se lançam no desconhecido, com o planejamento ali dentro do possível, mas quantas vezes você foi surpreendido positivamente? Eu me pergunto aqui, porque... a, a maior parte do tempo nós fomos surpreendidos, vamos dizer, negativamente, né? Eu digo assim, é muito difícil você imaginar o que você vai viver olhando para um mapa de um atlas, uma carta náutica, ou informações de um livro, ou mesmo informações meteorológicas prévias, né? Porque tudo acontece diferente, né? Eu me lembro nessa primeira viagem, apesar de tanto tempo atrás, foram 30 anos a primeira viagem, né? É, a gente ficava um pouco desapontado, porque a gente devia ter vento favorável, uma parte boa da viagem, tinha vento contra, né? Para um veleiro, vento contra e vento favorável é muito diferente. É muito mais desconfortável o vento contra do que o vento favorável. E isso causava uma certa surpresa, né? Que foram primeiras oportunidades de você conviver com um não, né? Que a natureza estava dando, né? Não pensa que você vai passar 1 ano e meio planejando e porque você fez um planejamento detalhado que as coisas vão corresponder às suas expectativas, né? E aí é aquela história de criar expectativa e gerar frustração, porque nunca acontece, né? E principalmente as quebras, né? Então, eu pessoalmente, na primeira viagem, assim, nos primeiros 2 meses, eu estava no Caribe, né? Quando nós saímos de Miami, eu estava bem contrariado, assim, porque quebrava muito o barco, as condições não eram aquelas que eu imaginava, estava mais difícil, né? E no começo eu estava, algumas vezes eu tinha uma resposta de mau humor, assim, sabe? E falava, não é possível, isso aqui está errado, como é que pode errar uma previsão do tempo, né? E só que quando essas coisas aconteciam, tiravam a gente às vezes do roteiro, tirávamos nós do roteiro,
e também mudava o nosso cronograma. A gente às vezes ia parar em lugares que não eram para parar, mas dentro dessa situação aparentemente desfavorável, aconteciam coisas muito mais interessantes. Encontro de pessoas muito curiosas, especiais, lugares que a gente nunca poderia imaginar que existissem, e se não fossem as quebras e os contratempos, a gente não conheceria esses lugares. Então, depois de 2 meses, eu fui mudando a minha cabeça e fui percebendo que a verdadeira viagem iria acontecer fora do meu planejamento, fora da minha expectativa. E se a gente for pensar, a nossa vida é exatamente assim. Nossa... Eu estava rindo porque isso é muito parecido com a vida, porque a vida não está nem aí para os nossos planos. Não, só que naquele momento, assim, eu não sou uma pessoa mimada, mas eu estava irritado com as coisas que estavam acontecendo, né? Até porque a gente tinha um cronograma meteorológico que tinha que respeitar, a gente não podia ficar no Caribe depois de junho, porque tem furacão, então a gente tinha que andar mesmo, não podia ficar lá parado. Mas depois desses 2 meses, cada vez que acontecia uma quebra, alguma coisa assim, eu já me perguntava, falei, para onde nós vamos parar? Quem que eu vou conhecer? Qual é a pessoa que eu vou encontrar, que eu preciso encontrar? Sabe, eu fui para um lado mais místico, mais espiritual, de entender que existia um tempo certo das coisas acontecerem, que a gente precisava entrar na sincronicidade, né? Que era entender que aqueles eventos que aparentemente eram desfavoráveis, na verdade, estavam nos ajudando a entrar num tempo certo das coisas. Ou seja, quando acontecesse alguma coisa, uma quebra, aquela quebra ia acontecer num lugar mais favorável do que desfavorável. Essa foi o primeiro aprendizado que eu tive na primeira viagem. Foram vários, né? Porque a viagem demorou 10 meses praticamente. Mas foi como se eu me senti nessa viagem como se eu estivesse subindo uma escada, sabe? Cada aprendizado. Tá? Eu tenho uma amiga que fala assim, Dai, tá tudo certo até quando não tá. E isso é muito isso. Porque assim, Beto, o que acontece? A gente vive muito pelos resultados. E esquecemos de viver o processo. E no fim é o processo que é o que mais nos engrandece, nos torna, nos deixa com mais propriedade perante a vida. Então, todo mundo, eu tinha um professor que falava assim, a vida não é passar mel no umbigo e ficar espantando as moscas. Só que todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer a tranquilidade, a zona de conforto, que é uma coisa que você fala numa passagem do teu Instagram, acho, que você fala assim, a zona de conforto é um lugar, é uma armadilha muito letal, porque eu até inverto um pouco essa história da zona de conforto, porque eu vejo assim, a zona de conforto é quando você acha que está na zona de a zona de não, a zona de desconforto, vamos dizer assim, é na verdade a zona de conforto. Porque pensa bem, não quero me arriscar, não quero acreditar no amor, não quero mudar de trabalho porque estou acomodado aqui. Bom, dentro de você tem um anseio, né? Tem uma parte do teu ser que lembra do propósito, que lembra do desafio. Né? Mas atualmente está na programação e ela está lá falando para você, não vai, fica aí tranquilo, tal. Nunca vai ser confortável essa zona, porque dentro de você tem um conflito. Por mais que você tampe o sol com a peneira, é quase como caminhar com aquele espinho no pé, sabe? Então, a zona de conforto, ela é muito desconfortável, porque ela dentro tem aquela dúvida, né? E eu já escrevi muito sobre dúvida, né? Que é a maior causa morte do planeta é a dúvida, né? E a zona de desconforto, vamos pensar, você é empreendedor, abriu um negócio novo,
concorrência está dura, o país é louco, as leis mudam, não sei o quê, você está lá enlouquecido, não sei o quê. Mas se você está no teu propósito, você tem um lado teu que está em paz. E tudo bem que você está num lugar que é caótico. A gente tem que entender o caos. E tem que entender que a gente tem que criar uma habilidade de lidar com esse lugar caótico. Não adianta achar que o lugar caótico ele é recomendável você não acreditar em nada e você ficar quieto num lugar seguro. Porque o lugar seguro é o lugar que tem mais armadilhas, né? E o lugar que aparentemente não é seguro, eu digo isso porque já até escrevi muito sobre isso, tem um vídeo que eu gravei que eu falo sobre a tempestade é o lugar mais seguro do planeta, né? Porque quando você está na tempestade, você está atento, né? E você está lá ligado, você está no modo sobrevivência. E quando você está no lugar seguro, você está distraído lá, subiando, não sei o quê, e a vida passando, né? Então, normalmente a gente erra quando está distraído, né? E a gente é surpreendido, ou a gente não está ligado nos movimentos da vida, ou sejam eles profissionais, afetivos, ou até dentro do teu movimento interno que você tem que fazer, né? Diante do que acontece na tua vida. Então, é muito relativo isso, né? As pessoas falam muito sobre risco, a minha viagem, da gente morrer, não morrer, mas eu sempre falo, todo mundo me pergunta, né? Qual que é o próximo desafio? Ir para a Antártica ou ir para o Ártico? Aqui em São Paulo é difícil você conseguir viver de uma maneira mais equilibrada, né? Enquanto quando você está viajando, você tem um lugar que é a natureza, onde as regras são claras, são duras, mas são claras. Então é mais fácil de você conviver num lugar onde existe uma possibilidade de você lidar melhor com o que está no teu entorno, né? E a vida, bom, é a frase do Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso de precisão, viver não é preciso de precisão. Não é que você viver não é preciso porque você não precisa viver, é de precisão, não de precisar. E viver realmente não é preciso, né? E no mar, sei lá, nós encontramos um ambiente como se fosse assim, embora a gente tenha um desafio muito grande, né, náutico, é um tempo que você tira umas férias do mundo, desse ambiente aqui tão difícil de navegar, né? Os relacionamentos, existe toda já uma rota pronta, e aí você tem que se perguntar se é. Na verdade, muitos nem se perguntam, né? Passam ao largo da vida andando pela rota pré-desenhada, achando que estão numa vida autêntica, e na verdade sempre tem alguma coisa lá dentro, ó, cutucando ali, e a pessoa tem que ter coragem. Por isso que eu falei, conhecer a si mesmo, encarar o rolê do autoconhecimento exige sim coragem, exige um movimento, você caminha, você sai do lugar. E muitos preferem ficar parados e quietinhos, quentinhos dentro da sua gaiola. E dentro daquilo que eu estava falando, no mesmo pensamento ali que tu falou, porque a zona de conforto, ela faz a gente até evitar coisas que é o que a gente veio para aprender, né? Então, esse olhar para as sombras, para ver que você não é o alecrim dourado e tá tudo bem, e tentar melhorar e ser melhor que ontem, enfim, é uma busca. Mas, Beto, o que te inspirou a começar a velejar? Foi o teu pai? Ou... Sim, meu pai velejava na Itália e eu, quando era criança, eu, sentado no colo dele, tenho algumas recordações de ouvir meu pai contando histórias, mostrar imagens dele velejando, mas ele partiu cedo, eu não aprendi a velejar com meu pai. Mas eu tenho
intuição, uma percepção de que o mar, para mim, ele é uma coisa anterior à minha existência nessa vida. Eu sinto que eu tenho uma relação antiga e não é que eu não tenho medo do mar, nada disso. Eu gosto, eu me sinto muito bem quando eu velejo. Gosto, minha relação, na verdade, com os elementos é mais com o vento, inclusive. Eu gosto demais do vento. É algo que eu observo o tempo todo, mesmo aqui em São Paulo, eu estou sempre ligado no vento, né? Aqui em São Paulo não tem mar, infelizmente. Mas quando eu estou velejando, assim, a minha relação é no mar com o vento. No mar, eu tenho um conforto grande, assim, de olhar os espaços distantes, né? Porque no mar você tem uma visão, você consegue ver longe, né? E principalmente quando você está mar aberto, assim, que você está distante de terra e você não vê nada, né? Você vê 360 graus de horizonte, né? É um momento que aquela situação te empurra para dentro. Não tem como você estar no meio do oceano e não mergulhar para dentro de você, porque você fica introspectivo, né? Não fica triste, mas você fica mais calado, né? Mesmo velejando, o Igor e eu somos dois no barco, né? Nós temos muitos momentos de silêncio e observação. E esses momentos de silêncio e observação que acaba sendo uma maneira de você aquietar a sua mente, né? Porque ali no meio não tem estímulo como aqui, né? Telefone, gente, coisa acontecendo, notícias, né? Compromissos, tal. No meio do mar, o compromisso que você tem, os compromissos são muito simples, né? Você tem a rotina do barco, manter o barco velejando, ficar ligado na natureza, nos sinais, e depois você tem o tempo todo do mundo para ficar dando atenção em coisas mais sutis. É interessante que quando a gente sai para uma travessia, por exemplo, os 2, 3 primeiros dias são mais difíceis, porque é o teu corpo acostumando, você pode ficar um pouco mareado, enjoado, tal, acostumando com a alimentação liofilizada, você vai dormir pouco, vai dormir picado, mas depois, quarto, quinto, no sexto dia você está bem. E aí você começa a desfrutar daquele universo aquático completamente diferente, onde aparentemente nada acontece. E conforme você vai se aquietando e vai ficando mais atento, você começa a perceber muitas coisas que você não estava percebendo. Você pode ser um peixe, uma tartaruga, uma respiração de uma baleia, pode ser um navio passando longe. Ou seja, você tem que ir refinando a tua percepção para conseguir ouvir, É, sentir, olhar, ver. e o barco também, você vai sentindo mais o barco em relação ao vento. Chega uma hora que você já está num piloto automático, você está velejando a partir do sentir mesmo, da percepção. Você não precisa olhar para a vela para saber se precisa ajustar. Tudo fica muito fluido, fica a parte de você. Você vira uma coisa com o barco, praticamente o barco é a sua extensão. Mas o que sempre aconteceu, nas travessias longas principalmente, é que conforme eu fui me aquietando, assim, eu fui prestando mais atenção nas coisas que eu sinto e vou prestando menos atenção nas coisas que eu penso. E aí a sensação é que eu tiro um óculos embaçado e eu coloco um óculos que eu começo a enxergar o mundo e a vida de uma maneira nítida. Assim, e é um sentimento verdadeiro, né? Eu começo a lembrar da minha vida aqui em São Paulo, dos meus amigos, das minhas relações, do meu trabalho, da minha função no mundo, e eu vou tendo mais clareza, e cada vez clareza eu vou entendendo o comportamento das pessoas, o comportamento social, os movimentos políticos. Tudo vai sendo, fica muito claro. E
e eu sinto assim que eu passo a ter não apenas uma compreensão maior, mas o meu coração ele fica mais complacente, assim, sabe? Eu saio do julgamento, eu saio da acusação, da indignação. Tudo que é negativo no planeta e na vida passa a ter sentido de ser como é, É um sabe? tijolinho ali na construção do teu ser. Eu olho a vida de um jeito mais leve, de um jeito mais amoroso, sabe? E eu vejo que é bem claro, porque a nossa mente ela é envenenada pela internet, pelas notícias, né? A gente, esse sistema, né, que existe no mundo de notícias e que, que briga pela atenção das pessoas, tudo, né, se você for pensar, o dinheiro gira em torno da audiência, né? Todo, todas as empresas do mundo estão organizadas de uma forma para atrair a sua atenção, né? Porque elas precisam vender os seus produtos, seus serviços. Então é uma disputa por essa energia. Na verdade, é uma guerra energética que a gente vê no nosso planeta já desde que o mundo é mundo, mas agora com o advento da internet nos últimos 25 anos, né? Essa a Matrix ela está, vamos dizer, muito bem servida dessa tecnologia para manter as pessoas presas Entretidos. na E, mente. né? Só que todos nós viramos espectadores, de uma certa forma, e a gente reage a tudo que a gente, né, ouve, lê. Então, na verdade, você só tem respostas que foram dadas a partir de uma provocação. Então, nós somos seres. Olha, Você passa a ser uma pessoa reativa. E quando você é reativo, você não é criativo. Né? Quando você é reativo, você não está partindo do teu coração, a tua resposta. Você está partindo da sua mente. Por isso que quando eu estou fora e estou no oceano, assim, eu não estou mais reativo. Tudo que eu entendi, aprendi, tudo que está guardado aqui dentro, né, de mim, é revisitado de uma forma diferente. Não por uma provocação, por um estímulo, mas é revisitado, vamos dizer assim, pela minha própria sensibilidade, pela minha própria vontade, pela própria possibilidade de eu ter tempo naquele lugar, de poder olhar para cada uma das coisas e aspectos meus que eu preciso olhar com mais atenção e que aqui em São Paulo é difícil. então imagina que essa é a realidade de 98, 99% das pessoas. Não tem 99. não, é grande, é assim. Se, veja, eu estou falando, você teve essas experiências, essas oportunidades de se retirar, de ficar em silêncio, totalmente introspectivo. Muitas pessoas nem já não passaram uma semana sozinha, um dia sozinho da vida, não conseguem ter esse momento para si. Mas muitos se confundem, nós estávamos conversando aquele dia, muitos se confundem com a ideia de que eu convivo comigo desde sempre, então eu me conheço muito bem. Eu acredito que existe uma confusão, porque conhecer a si vai além disso, vai além de conviver com. E, bem, o autoconhecimento, ele não é uma busca de hoje. 400 anos antes de Cristo, Sócrates já pregava isso. E antes de Sócrates, as filosofias orientais já estavam buscando pelo eu autêntico. Sim. No yoga, a gente fala muito assim, porque você tem a ideia de que eu vou buscar autoconhecimento, eu vou buscar lá fora, vou ir lá fora pegar. Não, no yoga eu aprendi que nós precisamos ser menos, porque muito do que nós
somos não é a gente, não é o eu autêntico. Então eu tenho que me tirar um pouco para eu conseguir olhar. Imagina uma cadeira no teu quarto, Beto, que você vai colocando roupa. Chega um dia, coloca uma roupa, um casaco, um sobretudo, tudo. Quando você olha aquela cadeira, nem existe mais a cadeira, porque tem muita informação em cima. Então é necessário você tirar, para você olhar o que é a essência da coisa. Eu tenho assim, um entendimento de que o que é valioso e o que pode ser útil na nossa vida em relação ao nosso autoconhecimento é você prestar atenção na sua experiência. Entender que cada experiência que você está vivendo, né, ela deve ser observada. Então, tirar uns momentos assim do dia, né, e olhar e falar assim, poxa, o que aconteceu hoje? Como que eu me senti, né? É prestar atenção no que você está sentindo, né? Se é uma angústia, se é alegria, se você está se realizando, você está com medo, você está com raiva, porque é tanta coisa que a gente sente que, de novo, como a gente está nesse modo de reatividade, você não para, né? Porque é quase que um vício ficar no modo de reatividade, porque quando não acontece nada, você sente um vazio, você fala assim, não, eu estou me sentindo só, preciso ligar a TV, preciso fazer isso, preciso ligar para alguém, preciso entrar aqui, mas você está de novo procurando estímulo. Sim, dá um mal-estar na pessoa, ela ficar sozinha em silêncio. Você tem a sensação de que nada está acontecendo, mas não, é justamente na hora que não tem nada acontecendo é que pode acontecer outras coisas importantes, né? E você ter noção do que é um estímulo de fora e do que é o estímulo de dentro. É completamente diferente. O estímulo que você vai dar. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu vou dizer até quantos anos atrás, possivelmente há uns mais de 40 anos atrás. Eu tenho um amigo super legal, Otávio Horta, e nós éramos jovens, eu estava começando a trabalhar de barman no Ritz, e ele era sobrinho do Arthur, que era dono, e um dia ele virou para mim e falou assim, Beto, volta para casa, e no caminho que você estiver voltando para casa, pensa quantas ideias você teve esse ano que brotaram de você, que não foi algo que você leu, que alguém te contou, uma ideia nova, e que essa ideia gerou uma transformação em você e te trouxe alguma prosperidade, te abriu algum caminho, clareou. Eu fiquei chocado, porque eu fiquei pensando, falei, meu, não sei lá, nem lembro se isso aconteceu alguma vez na minha vida. E eu nunca mais esqueci disso. E eu fiquei muito atento, né? Pensando assim, poxa, eu preciso ter uma ideia nova. Eu preciso criar alguma coisa minha que ninguém nunca pensou, que vem da minha cabeça, sabe? Isso ficou me perseguindo, assim. E eu acho que intuitivamente, ou não sei se eu, porque o Otávio falou isso, eu fiquei mais ligado, mas aconteceram algumas coisas na minha vida que realmente vieram de dentro de mim e que foram coisas que mudaram minha vida completamente. E hoje, eu traduzo, eu sei o que é. Na época, eu entendi mais ou menos o que ele falou, mas aquilo me incomodou demais. E hoje, eu percebo isso como algo que está ligado às tuas potencialidades. Para quando você vem para esse planeta, você vem com um plano de vida, como se falasse assim, olha, Daiane, está aqui a sua vida, tá? Você pode chegar, você sai do zero e pode chegar no um, mas você pode sair do zero e chegar no 100.
as tuas possibilidades estão todas abertas. Você tem um campo de possibilidades para atuar. Você não vai chegar no 200, mas do 0 a 100 você pode escolher. E a partir do teu livre-arbítrio, do que você se escolher, se desenvolver, se você vai ser uma pessoa que vai ter coragem, como você falou no começo, de lidar com as suas emoções, de se conhecer, de entrar nessa aventura, ou você vai querer ficar acomodada, ou vai ficar no teu cantinho. O mundo está aí te esperando. Essas possibilidades são tuas. E é nesse sentido que eu vejo que não tem certo ou errado. Se a pessoa tem essa possibilidade na vida de 1 a 100 e ela quer fazer o 2, é uma escolha. E o que vai gerar para um capítulo para frente, que as pessoas chamam de karma, não é um castigo, nada disso. Na verdade, é um resultado de escolhas onde você se responsabiliza pelas suas escolhas e aprende a lidar com aquilo que retorna para você. Porque o campo de possibilidades é exatamente isso, né? Você faz as escolhas e a vida te dá é, aquela opção, né, de eventos que vão ser os eventos que você vai ter que lidar para se desenvolver. Sim. Alguns são mais difíceis, uns são mais desagradáveis, outros são mais surpresas agradáveis, né? E Mas assim, ó, uma analogia com a tua primeira viagem ali, que você teve alguns momentos assim, que estava irritado, porque as coisas estavam saindo fora do plano. Veja, nós temos um olhar para as coisas da vida de que, assim, você seria... que o mérito da tua viagem estaria no fato de você fazer ela sem erros ou sem problemas, ou que tudo ocorresse conforme planejado. E nós esquecemos de olhar para o mérito, de ver as coisas, por exemplo, a conquista de você aprender a lidar com a frustração, de você aprender a esquecer um pouco o resultado, focar no processo, de você se abrir para ver que as possibilidades que pareciam negativas nem eram tão negativas, poderiam ser possibilidades positivas que te engrandeceriam enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, um pouco disso, a gente tende a colocar o mérito em alguns padrões que estão dentro daquele sistema que você comentava antes, e é como se as conquistas do espírito ou do ser autêntico ou de você ser uma pessoa que lida bem com as suas emoções, enfim, isso não é como se não contasse, entendeu? Não conta para nossa sociedade. E assim caminhamos. Assim caminhamos. mas para quem está mais resolvido, pouco importa, né? Isso aí, pouco importa os padrões. Buscar Mas, a aprovação também é uma maneira de você continuar preso na Matrix, né? Porque isso é uma coisa do ego, né? Você não precisa de aprovação, né? Óbvio que profissionalmente é importante você ter reconhecimento, porque o reconhecimento até é uma baliza para o teu trabalho, né? sim, Você, quando tem reconhecimento, você sabe que tem coisas certas que você está tomando atitude. Lá você tem, eu tenho muita vontade de que esse projeto de educação que eu falei, né, do livro Nas Terras do Vento, tenha uma repercussão grande, né? Porque quanto mais o projeto tiver repercussão, mais jovens vão poder ter acesso a esse projeto. Então, mas eu também eu não tenho essa exigência assim de ser uma pessoa um Buda, um guru. Bom, não acredito em guru, mas enfim, é uma pessoa 100% resolvida. Eu tenho assim, na altura do campeonato, assim, eu olho para mim e falo, Beto, você resolveu muita coisa. Não adianta exigir de você que você seja 100% coerente o tempo todo, porque a condição humana que a gente está aqui, com esse corpo físico, ela é muito... Tem DNA aqui dentro, tem memória celular. É difícil você resolver tudo numa vida só. Então, calma, né? Aceita as tuas dificuldades, tuas limitações, tenta conviver da melhor maneira, sem ficar se culpando, se julgando, aceitando que vira e mexe, você pode errar,
com você, com alguém, e pronto, e se perdoa e vai e segue em frente. É muito esse sistema que a gente vive, né? A gente criou um sistema tão louco de vigilância que todo mundo é carcereiro e todo mundo é prisioneiro ao mesmo tempo. Não é que tem gente que é cárcere, né, é o preso e tem gente que é o carcereiro. Não, todos nós nesse sistema somos os dois. Ele é tão perfeito que ele não precisa contratar alguém para controlar a gente. Ele faz com que todo mundo fique se controlando, né? Todo mundo fica se julgando, todo mundo joga pedra, né? A internet é um lugar que é parecido com o Coliseu, 2000 anos atrás, onde as pessoas iam lá na meia e jogavam as pedras nos fariseus, sei lá. Era uma coisa assim. E aqui todo mundo joga, acusa, critica, tudo, na política, no esporte, seja no comportamento social. É o tempo inteiro acusação e pedra, né? É Então, a forma das pessoas também julgarem o vazio delas mesmo. Então, sempre aquilo o que o outro oferece é dele. é, É isso. Você pega o que é teu, o que o outro oferece é dele. Beto, agora eu vou entrar umas perguntas, mas assim, eu quero explorar um pouco mais de você. vai. Eu imagino que os teus momentos no mar, enfim, sejam todos de muita conexão. Mas você tem algum, assim, o top, o primeiro, assim, um dos que vem na tua memória quando você imagina a conexão consigo mesmo? Tem algum que você lembra aí? Algum Lembra? episódio assim que marcou uma conexão comigo? Isso. Um momento que você Ah, sentiu até alguma experiência mística, espiritual. vários. Ou, Pode você escolher o conta oceano, Pacífico, Atlântico, Oceano Ártico, Antártica, todas as viagens a gente tivemos eventos. Bom, eu não posso falar pelo meu companheiro, né? Eu posso falar por mim. por favor. Cada um tem as suas. Às vezes a experiência vem para os dois, mas cada um recebe de um jeito, né? Então eu posso, sei lá, a última não, a mais recente viagem, né, do Ártico, né, a Rota Polar. Quem me acompanha aqui no Instagram já deve ter lido sobre isso. Para quem viu o documentário Rota Polar, viu o momento que nós encontramos com as baleias, né? Sabendo que as baleias são seres muito avançados do ponto de vista do ser, não do animal, né? A baleia ela é um animal que ela causa, ela tem um impacto grande para quem está no mar e enxerga a baleia. Agora, por exemplo, é uma época que tem muita baleia, ilhabela, tal. Isso está acontecendo já faz uns anos, mas 10, 15 anos atrás não tinha baleia, era raro ver. Mas hoje é uma coisa assim, as pessoas saem para ver baleias, 10, 15 baleias, e sempre é emocionante ver uma baleia. Não porque ela é grande. A baleia tem algo assim muito especial. E eu sei o que é, mas eu não quero falar aqui nesse assunto porque é um assunto muito místico. Mas Eu gosto. a, ba- a baleia, desde que eu viajo, assim, a gente vê bastante baleia, principalmente a Antártica, tem muita baleia, né? E baleias diferentes. E agora, no Ártico, o Igor e eu, nós somos surpreendidos, né? No final, faltavam 3 dias para acabar a viagem, nós encontramos Legal. uma baía chamada Baía Leopoldo para ancorar o barco, é um lugar bem fechadinho, protegido, porque nós já sabíamos que ia ter mau tempo, uma tempestade ia chegar. E quando nós entramos navegando, velejando por essa baía, que tinha uma água assim, transparente, né? Verde esmeralda, assim, porque o fundo era de coral,
Nós vimos umas coisas brancas assim na superfície, eu achei que era pássaro e o Igor logo depois descobriu e falou, não, é baleia, né? Beluga, aquela baleia branquinha, que é uma baleia muito afetiva, assim. E no Ártico elas são caçadas pelos Inuits, né? O povo originário. Então elas têm um certo receio do ser humano, né? Então nós fomos para o final da Bahia, ancoramos, percebemos que na praia tinha um urso macho andando para lá e para cá, porque ele caça a baleia, o filhote, né? E vimos que tinham muitos filhotes. E depois apareceu uma fêmea com 2 filhotes e a gente percebeu que aquele lugar, por ser muito protegido e mais raso, a água não era tão fria, porque no oceano aberto estava -1 grau a água, né? Ali dentro devia estar, não sei, mas não era negativa a temperatura. Então, nós percebemos que ali era uma maternidade de baleia, né? As belugas mamães foram lá para ter os filhotes. E nós ficamos filmando, o Igor subiu o drone, e quando ele subiu o drone, ele falou, corre aqui, vem ver na tela do telefone, né, que é o controle do drone, tinham mais de 200 baleias. A gente na hora nem sabia quantas tinha, porque eram muitas baleias. Era uma infinidade de animais. Eu não me lembro de ter visto na televisão algum documentário com 200 baleias. E aí o drone voou, a gente descia o drone, trocava a bateria, subia o drone, ficamos filmando o urso, as baleias e tal. E aí, uma hora, elas se afastaram para o outro lado da Bahia, e aí nós fizemos nosso almoço, a gente havia chegado de manhã, estava cansado, a gente já velejava, estava velejando alguns dias sem parar, estava frio. Aí fomos dar uma descansada, ficamos meio de olho no urso, né? Porque o urso também ele nada, ele podia querer chegar no barco. E aí, quando anoiteceu, a gente dormiu, mas ficou num sono de vigília, assim, e estava bem escuro, mas eu digo, porque no Ártico, no verão, tem luz, né? Mas já estava começando a ter noite. Mas quando chegou 2h30 da manhã, o Igor me cutucou e falou, estou ouvindo respiração de baleia. E a gente foi para a popa do barco e tinham 2 baleias, assim, a 1 metro do barco, olhando para o barco, né? E a gente percebeu, porque de dia elas vinham nadando em direção ao barco e mudavam de direção quando viam o leme, a quilha do barco, né? E, de alguma forma, elas perceberam que nós estávamos interessados em comê-las, matá-las ou caçá-las, né? E elas sentiram alguma energia ali, sabe? E vieram, e aí começaram a conversar, veio uma terceira, e veio a quarta, e de repente a gente viu o iglu, nosso barco, cercado de baleias de todos os lados, branquinha, dava para perceber, né? Fundo verde, né? Você via as baleias passando embaixo, do lado, assim, e uma sinfonia, né? Todas elas conversando. A gente gravou, né, com o telefone o som, inclusive o som do filme é o som original do meu telefone e do Igor. E, nossa, aquele som ele tinha uma frequência, uma vibração de cura. E eu percebi, e eu senti que aquele som estava entrando no meu corpo e parecia assim, na hora eu senti exatamente isso, que estava vindo uma coisa entrando no meu corpo e me limpando por dentro, de alguma sujeira que eu estava trazendo. E isso durou, sei lá, uns 30, 40 minutos, assim. E a gente não tinha mais o que fazer, a não ser ficar ouvindo, né? E aí a gente deitou e ficou ali deitado, e eu lembro de ter pego no sono, ouvindo o som da baleia, e depois dormi, e quando eu acordei de novo, elas já não estavam mais lá, mas essa, esse evento, para mim, ele foi muito marcante, porque essa viagem, especialmente, pelo fato da gente estar velejando numa região com gelo, né, no Oceano Ártico, né, a calota polar ela abre e fecha em lugares e épocas um pouco diferentes, né, no final do verão, nós não sabíamos exatamente por onde a gente ia passar.
E muitas coisas aconteceram nos últimos 15 dias que poderiam ter decidido, né, ou nos induzido a tomar decisões diferentes, e nós nunca teríamos chegado nesse lugar e nunca teríamos sabido que na Baía Leopoldo, no verão, 250 baleias se reúnem para ter filhotes e passar o verão lá. E foi um encontro, né? E quando você pensa quantidade de escolhas que você fez na tua vida, quantidade de dias difíceis, de dias que você teve que batalhar para não se entregar para negatividade, para conseguir viabilizar cada uma dessas viagens, para aprender o que cada um de nós aprendeu. A sensação que você tem é que tudo aconteceu para você naquele dia encontrar aquelas baleias. Ali. Foi encaminhado para ali. É, e aí você fala assim, é nesse momento que eu entendo, né, esse campo das possibilidades como algo maravilhoso, né? Então, esse evento ele estava guardado ali. E dependendo das minhas escolhas, ele não ia ser vivido, mas ele foi vivido. Então, quando eu volto de uma experiência dessa, porque não foi apenas isso que aconteceu, né? Foram muitas coisas que aconteceram nessa e em outras viagens, né? E eu e o Igor passamos as 3 últimas viagens muito conectados, né? Nós somos muito amigos e a alegria que eu e ele sentimos de sermos nós que vivemos isso, sabe? Nós dois, não é que foi alguém. Hoje eu estava aqui trabalhando de tarde e pensei em uma coisa tão. Ela parece simples, assim, óbvio, mas eu estava mexendo em umas fotografias aqui. Eu tenho um banco de imagens gigante aqui. Tinham coisas que eu preciso escanear ainda e tal. Sei lá, eu devo ter aqui, entre fotos digitais e física, sei lá, 50 mil fotografias, nem sei, muita coisa. E é mais ou menos organizado, mas tem muita coisa que ainda está guardada que eu nem. Hoje eu descobri fotos novas da primeira viagem, pra você ter ideia. E é em cromo, né, slide, que eu nunca havia visto, mas enfim. E eu estava pensando assim, né, quando eu estava vendo essas coisas que eu vivi, e, e eu pensei assim, nenhuma, nenhuma outra pessoa poderia ter vivido isso. Mas eu pensei isso não porque eu acho que eu sou especial ou não, mas cada um de nós deveria pensar isso. O que nós vivemos, somente nós poderíamos ter vivido isso. E isso me leva para um episódio no Pacífico. Já vou emendar uma segunda história nessa mesma pergunta. Claro, eu Noite, vou dar ouvir. que foi uma noite especial que a gente teve, porque era uma noite no meio do oceano, assim, que tinha muito pouco vento, mar espelhado, não tinha lua, não tinha uma nuvem, estrela para todos os lados, do horizonte a horizonte, 360 graus, parecia um planetário, assim, de tanta estrela. A gente navegando, o barco quieto, andando devagarinho, lisinho, não tinha nem onda, nada. E quando eu me dei conta, quando eu olhei para a água, o mar estava tão espelhado que tudo que estava para cima estava para baixo, né? Então o universo, né, o céu estrelado estava debaixo do Ela e o barco Mar também. estavam se beijando. É, aí, exatamente. E aí o barco parecia uma nave espacial. Até umas horas antes, eu imaginava que o Pacífico era a coisa mais distante, mais grandiosa, né? Porque você está no meio daquele oceano, você não para de pensar, né? Nossa, ainda faltam não sei quantas mil milhas para chegar na Austrália, e tal. Como é longe, né? Mas na hora que eu olhei tudo aquilo, eu falei, nossa, o Pacífico não é grande, o Pacífico é uma gota azul, né? A Terra é uma gota azul solta no escuro, né? Do universo. E eu peguei um papel e comecei a escrever um diário que chama Gotinha Azul, que eu já publiquei umas 2 vezes aqui no Instagram. E no meu diário, eu captei o sentimento que eu captei naquela hora
não era de me sentir pequeno, né? No primeiro minuto foi sentir a grandiosidade, mas não significava que dentro daquela grandiosidade eu era pequeno. E eu não me senti pequeno porque eu não olhei para o tamanho do meu corpo, né, diante desse universo. Simplesmente por eu ser único. Ah, e ser parte também, É, ser parte. então o fato de você ser único, só você que está aqui me ouvindo, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, cada um sente as coisas de um jeito. É impossível encontrar duas pessoas que percebam a vida de maneira idêntica. Não tem como, porque nós temos histórias diferentes, registros diferentes. E isso Sim, cria duas coisas muito interessantes, assim, um senso de responsabilidade muito grande, porque se nós entendemos que cada um que está aqui veio trazer algo, cada um veio trazer uma coisa diferente. exatamente. Se essa coisa diferente vai ajudar a melhorar, você tem que tratar de encaminhar isso, porque está faltando essa peça, né? E foi esse sentimento que eu tive hoje de tarde, né? Não é que eu pensei, não, essas viagens ninguém poderia ter feito, porque ninguém seria capaz. Não, muita gente seria capaz de fazer. E talvez muito melhor. Mas Mas a fui eu, tua viagem foi a tua. então, Do jeito as que foi. viagens, na verdade, tudo da vida, né? Os relacionamentos afetivos, tudo. Só eu pude ter essa vida até hoje dessa maneira. Então, quando você pensa nisso, eu estou falando isso de uma maneira assim bem clara para todo mundo ouvir e prestar atenção no que eu estou dizendo. A pessoa vai olhar esse mundo que tenta transformar todo mundo na mesma coisa, num número, numa vírgula de audiência, que no fundo muitas pessoas se sentem assim. As pessoas têm uma busca louca nas redes sociais para ser notada. Então a pessoa posta bilhões de fotos, se é uma mulher de biquíni fazendo yoga, fazendo pulando, ou seja, todo mundo pensa em postar alguma coisa para chamar atenção, né? Para criar um sentimento de que ela está sendo percebida, porque na verdade ela sente que ela não é percebida, mas ela não Sabe, tá, mas ela está indo para um caminho que não é o verdadeiro. O caminho verdadeiro é você pensar, é sentir, perceber que a coisa mais maravilhosa não é ser lindo, ter feito aquilo ou ter feito, é você ser único. E dentro dessa tua individualidade, dessa essa coisa, pensa, só aqui, só no nosso planeta, 8 bilhões, não tem um igual. Sabe? não tem duas folhas, Como pode isso? folhas que sejam iguais. Então, sabe, um pouco que eu sinto assim, Beto, eu não sei se você concorda comigo, é que toda essa falta que as pessoas tentam preencher, no fim acaba sendo saudade em si mesmo, porque ela não se entende, ela não sabe. Se ela não se conhece, como que você vai amar uma coisa que você não conhece? Sim. Então, ame o próximo como a si mesmo. Tá, mas e você ama a si mesmo? Então, É difícil. entendeu? Tem um diário de bordo que chama Solidão. Não, eu não lembro como chama, acho que é, mas eu falo sobre a solidão. E eu, É e eu essa. falo, porque muita gente pergunta, né, se eu sinto solidão no mar, mas eu falo, nenhuma solidão, pelo amor de Deus, zero. E aí eu respondo, né, que solidão eu senti quando eu fui morar longe de mim. E é isso mesmo, quando você mora longe de você, da tua essência, você sente solidão. E o mundo está solitário, né? Porque está todo mundo morando fora. Existe uma preocupação muito grande com o aspecto, né? O aspecto é a bola da vez, né? Então, quem É, sabe. Beto, e o medo? Agora que você falou de solidão, queria saber. Porque você falou num post ou numa entrevista, não lembro agora, que quando você está dentro do teu propósito, você não sente medo.
mas em algum momento das tuas viagens ou das tuas experiências, em que momento que você sentiu mais medo? Tem um medo saudável, né? Assim, o Sim, sim, medo sim. que mantém ligado, né? O Sei lá, medo é sobrevivência, né? A gente está aqui é. Ó, por causa imagina do medo. uma tempestade à noite no mar, num barco aberto, você não vai sentir medo, né? Impossível, né? Tua boca seca, né? Você toma 1,5 litro de água, deu 10 minutos, tua boca está seca. Então, é medo isso, né? E, mas é um medo que está muito ligado à apreensão, sabe? Você ficar ligado se o barco não vai quebrar, se vai resistir, porque o medo é esse, do barco virar, quebrar, né? Não é medo de morrer. Sim, Você está com a tua atenção totalmente acesa, né? Você está lá ligado, você está no presente, né? É o lugar que você mais fica no presente é na tempestade. E aí, quando passa a tempestade, vem um alívio, assim, né? De você ter sobrevivido, de tudo ter dado certo e tal. Esse é um medo saudável, né? Eu diria que o outro medo, que é o medo que está na nossa mente, né? que paralisa, que nos impede. Está ligado a... Transpirar, às vezes, o cheiro da presa. É o medo ligado à ignorância, eu diria assim, né? O medo da tempestade não é um medo ligado à ignorância, é um medo que você precisa sentir. Agora, um medo que você tem ligado à sua ignorância, que é a ignorância de você saber quem é você, da ignorância dos recursos que você tem para lidar com as suas emoções, esse medo é o que mais é a expressão do mundo, né? Sempre foi, né? Então, as religiões elas se expressam pelo medo, né? Mas dependendo do estágio de cada um de nós, ela tem uma utilidade. Eu não estou dizendo que a religião não é importante. Para algumas pessoas, para muitas pessoas ela é, para algumas não é. Mas eu me lembro, minha mãe era uma pessoa muito religiosa, e rezava, e rezava, e rezava, me botou em colégio de padre a vida inteira. Bom, tudo bem. O que aconteceu? Cada viagem que eu fiz, meu Deus do céu, minha mãe sofreu muito, assim. Eu falei para você que se fosse meu E, filho, nossa, acendia milhões de velas e falava que a vizinha, que a tia, que a prima, que é o papagaio, todo mundo acendendo vela para mim, tudo bem. Achava bonitinho, assim, é uma coisa da fé dela, né? Mas aí eu voltava de viagem e tal, ela dava uma relaxada, aí, sei lá, estava aqui em casa, mãe, amanhã à noite eu estou indo para Ilhabela velejar. Mas você vai de noite, meu filho, de carro? Eu falei, qual o problema? Não, mas é um perigo. Mas, mãe, eu acabei de voltar da Antártica, agora eu não posso pegar um carro e ir para Ilhabela. E ela tinha um medo, assim, de me perder, assim, absurdo, né? E um dia eu virei para minha mãe e falei assim para ela, falei, mãe, sabe o que eu estava pensando aqui? Que a sua fé é fraca. Você tem um, você não, você fala de Deus, fala disso, daquilo, mas sabe no fundo o que eu sinto, mãe? Eu posso falar sinceramente para você? Você não acredita em nada. Essa tua fé está na tua mente. Ela é mais ligada a teu medo do que propriamente no que você sente em relação à tua conexão. Meu Deus, quando eu falei isso para ela, ela ficou ela brava. pegou um chinelo e te deu um. Não, ela chorou, não quero que nunca mais você fale sobre isso. Para, mãe, Falou, eu querida. falei, mãe, eu tô te dizendo sinceramente o que eu acho. Eu acho que é uma boa, você devia refletir no que eu estou te dizendo, não não precisa reagir desse jeito. Mas eu não vou falar mais nada. Nunca mais toquei no Eu assunto. Isso, minha mãe vou foi você. embora com 99 e eu devo ter falado isso para ela quando ela tinha uns 92 por aí. 90, 90. E aí, um pouco antes dela morrer, ela me chamou e falou assim: Beto, eu preciso te falar uma coisa. Você tinha razão. Eu não tenho fé nenhuma.
eu descobri que o que você... Eu entendi o que você me falava. Porque uma pessoa que se diz, né, espiritualizada não pode sentir esse medo que eu sinto. E eu falei, que bom, mãe, que você está sentindo tudo isso, porque na hora que você sair daqui, você não vai encontrar do outro lado essas coisas que você imagina. Você vai encontrar uma outra realidade. Eu não sou dono da verdade, eu não sei exatamente o que mais eu digo, mas você não podia partir com essa fantasia na tua cabeça, né? Porque a confiança no que você sente, ela vai além da fé. Quando você sabe, é diferente do que quando você sente fé. E essa é uma questão, pode até ser mal compreendida, porque parece que é uma questão semântica da palavra, né? Confiar ou ter fé pode ser a mesma coisa, mas eu sinto que a confiança naquilo que você sabe, ela é maior daquilo que você tem fé. A minha percepção, né, embora isso talvez um teólogo me desmentisse, né, é que eu nunca tive fé na minha vida. Porque sempre vi que a fé estava ligada a dogma, a um conjunto de regras que eu tinha, mas a minha confiança, eu sempre fui um pouco rebelde, assim, para ser sincero. Então, mas eu prefiro confiar no que eu sinto do que ter fé do que os outros dizem que eu tenho que ter. Mas eu acho, mas não dá para as duas conviverem pacificamente e andarem juntas, inclusive? Não, mas Sabe? a minha confiança é na espiritualidade, em toda a extensão, né, desse mundo espiritual, até as coisas que eu imagino, a minha ignorância não me permite alcançar. Mas eu não creio, eu não consigo, na verdade é isso, eu não consigo comprar a experiência do outro. Eu nunca terceirizei o meu poder. Quer dizer, já terceirizei e me dei mal, né? Então, o que eu construí internamente, ele é baseado na experiência, naquilo que eu vivi, naquilo que eu senti, naquilo que eu concluí. Eu não posso entender, né, que a fé cristã ela abrange tudo, porque se eu tivesse nascido na floresta eu seria um índio, eu seria ignorante da fé cristã. E se eu nascesse na Palestina eu ia ter outra fé. E se eu nascesse na China eu ia ser Mas uma outra e ela crença. vinculada a alguma coisa, algum conjunto de dogmas específico, por exemplo, Sim, mas cristianismo, é país, por isso que eu não creio dogma nenhum. Pessoalmente eles não me trazem, eles não substituem a experiência. Eu sempre quis a experiência. E a experiência o que que é? Eu quero entrar na floresta sozinho, eu quero me perder e quero me encontrar. Isso para mim tem valor, sabe? Porque na hora que eu consigo sair da floresta, eu saí com um entendimento de algo que eu fui lá viver, visitar, que eu experimentei. Não foi algo que alguém me disse, né? Porque a nossa mente ela é tão perspicaz, tão poderosa, que ela é capaz de criar até a visão, né? Até sim. as pessoas falam muito de Jesus, muito de Cristo, mas muita gente não sabe nem a diferença de Jesus e de Cristo. Então, É diferente. Jesus é o homem, o Cristo é a consciência. E Não. então, imagina, vamos falar então da consciência crística. Imagina o tamanho desse ser, se esse ser tem algum ego para querer ser adorado. Então, as pessoas que têm a fé em Jesus né, e confundem Jesus com Cristo, sei lá,
seria muito melhor se elas não se apegassem à figura humana desse ser, né, que se expressou de uma forma humana para estar aqui, claro, né, mas prestar atenção na consciência crística, nos valores crísticos, que está no budismo, está em qualquer outra filosofia, né? Não está apenas, né, no que foi manipulado, essa consciência foi manipulada da forma, né, pelos humanos, né, por nós humanos. Então, eu prefiro, como eu não, nessa minha imerso nesse mundo aqui, nesse corpo físico, com todas as minhas limitações, eu não vou saber claramente, profundamente, a extensão do que é a consciência crística, né? Eu vou tocar. Mas eu sei que viver, estar vivo no planeta Terra, nesse tempo, a experiência é o esquecimento mesmo. É ter vindo esquecido, com a memória apagada. Então eu não tenho que ter pressa, nem tenho que achar que eu tenho que explicar tudo, entender tudo, porque tem um momento certo de você entender tudo. Então, para mim, a religião tem esse aspecto negativo de querer explicar tudo, uma coisa que não dá para entender, porque a gente não tem nenhuma estrutura, nossa mente não tem a capacidade de entender isso, mas ela explica de um jeito que fica todo mundo, tá confortável. Então é isso. Não tem espaço para questionamento também, né? E tá bom. Tem mais. Se eu tenho um conflito, eu vou para a igreja, eu vou ter lá um conforto espiritual. Eu prefiro ter o desconforto espiritual e buscar dentro de mim esse entendimento. Sim. Mas isso, de forma alguma, também te afasta dessa consciência crística. Não, mas não, mas eu não me considero cristão, porque o cristão, o religioso, ele se alimenta de algo que não me alimenta, que não faz sentido para mim. Mas isso não significa, eu estou falando tudo isso, mas não significa que eu não creia no valor da religião para muitas pessoas, porque se para elas é importante, quem sou eu para dizer que não é? É para mim, eu falo para mim, não tem sentido, nunca teve. Eu me sinto, desde que eu nasci, um astronauta, sabe? Muito mais, estou aqui, mas tenho um pé fora daqui. E eu olho... Você presta muita atenção nas questões espirituais, né? Sim, mas não estão ligadas a nenhuma religiosidade. Não. Até já escrevi também um texto sobre isso. Eu gosto de escrever desses temas polêmicos, onde eu digo que a religião é a tentativa de você colocar toda a água do oceano numa garrafa. E a espiritualidade é quando você olha para dentro de você e descobre que existe um oceano. Sim. Tem uma passagem também que eu até anotei aqui, ó. A entrega, a flexibilidade, o humor são ferramentas do coração que nos ajudam a iniciarmos a jornada da redenção. A redenção é a sede de toda a alma nesse planeta. Somente a redenção acessa o coração. O que é redenção, Beto? Eu tenho um texto muito grande que eu nunca vou publicar ele no Instagram, porque ele não cabe, né? Eu teria que botar 30 comentários para colocar ele. Chama Redenção, a sede da alma, né? Eu entendo redenção, quer dizer, na tradução literária é entrega, né? É quando você se entrega de uma maneira do teu ser, né? Essa é a verdadeira confiança, quando você se entrega e não resiste mais, né? Ou seja, quando você abre mão do ego, da mente, e abre mão de todas as tuas crenças para se entregar. Do controle, como você sabe. Inclusive das religiões, né? Então, eu escrevi esse texto porque eu assisti um filme com Matt Damon que chama Agentes do Destino. É um filme tá super legal, dá para quem quiser assistir esse filme, está no YouTube, você paga lá
sei lá, 4h50, você assiste o filme, é muito legal. E o filme fala, enfim, sobre destino, né? E eu me lembro que na época que eu vi o filme, faz tempo isso, eu saí do filme e fiquei pensando, né, sobre o que é o destino, né? E depois eu falei, bom, mas como é que o destino se relaciona com o livre-arbítrio? E depois eu não conseguia sair desse lugar, porque duas coisas difíceis de você conjugar. E depois veio um terceiro elemento que ficou, fiquei mais confuso ainda, que seria o teu contrato de alma, né? Que é exatamente tudo aquilo que você se dispõe e se compromete a fazer antes de vir para cá, no meu entendimento. E aí eu escrevi num papel, contrato de alma, livre-arbítrio e destino, e eu falava assim, eu preciso escrever sobre isso. Eu tenho, sim, uma lembrança que eu fiquei uns 6 meses que eu abri o computador, eu gosto de escrever no computador, eu não escrevi uma letra, não conseguia fazer nada, eu olhava para o computador, não saía nada de mim, e tinha uma inquietação, né, dentro de mim em relação a... É difícil, quando eu tenho uma coisa assim que eu quero me expressar, eu quero escrever para eu mesmo poder entender o que eu estou sentindo, né? Aí teve um dia de madrugada que eu acordei, assim, 3 da manhã, para variar, veio toda aquela... veio com clareza. Eu saí voando da cama, peguei o computador, o notebook, mas comecei a escrever sem prestar atenção na pontuação, nada. Escrevi, sei lá, 1 hora e pouco, e aí eu desliguei, salvei, desliguei, e voltei para a cama para dormir. E no dia seguinte abri o computador para ler o que eu havia escrito e para começar a mexer no texto, né? E na hora eu olhei aquilo que eu havia feito e falei, nossa, meu Deus, mas de onde que eu tirei tudo isso, assim, né? E aí eu fiquei mais uns 2 meses escrevendo, parava, era, era difícil eu conseguir entender tudo aquilo, né? E aí eu ficava esperando vir uma inspiração, aí no final veio. E aí eu escrevi. E esse texto é o texto, sei lá, eu não gosto de ficar me avaliando assim, né, nem me autoelogiando, mas esse texto é um texto que eu gosto muito. E eu vira e mexe, eu leio esse texto para eu me centrar, sabe? É um texto que eu uso para como se fosse um tipo de oração, sabe? Quando eu leio ele, eu coloco tudo assim, eu respiro e falo, tá bom, é assim mesmo que eu preciso agir, eu preciso prestar atenção em determinadas coisas. E eu sei que se hoje eu pegar esse texto e falar assim, eu preciso mexer nele, buscar, sei lá, eu posso ir além do que eu fui, talvez eu consiga, mas vai ser difícil, porque algumas pessoas que já leram esse texto ficaram bastante tocadas. Se alguém quiser ler esse texto, dá para ler, porque ele está. Eu tenho um blog Ah, que ninguém deu no sei. Google, que na verdade é um Tumblr, né? O Tumblr é um tipo de blog. Então, se alguém quiser, me manda mensagem no meu Instagram por mensagem e eu mando o link do texto. É um texto longo, mas Mas voltando, eu vale a entendi, pena. eu entendi isso a respeito da redenção, da entrega, né? E a entrega, a sede da alma, é como se fosse. A nossa alma espera tanto, tanto, que a gente aquiete essa mente e ouça o que ela está nos mostrando, né? Através de sinais, através de arquétipos, sonhos, né? Um caminho para a gente, para essa mente, né? Com essa programação encontrar uma forma amorosa de se relacionar com o ser, né? E é isso que eu luto assim. Luto não é uma palavra que eu gosto de usar. Que eu busco, né? Ficar atento para
para ser um pouco mais coerente comigo mesmo, sabe? Isso é muito Então, sério, viu? É um compromisso muito sério. a redenção é o ponto alto. É como se você chegar, a partir dali que a vida vai começar, verdadeiramente, depois da redenção. Antes disso é muito difícil a vida acontecer, na Bom, plenitude. então tá, vamos aguardar o link então. Beto, Tá bom, tem uma. eu falo, acho que é 1h27, mas a gente pode falar mais um Mais um pouquinho. pouquinho? Tá bom. Então, ó, só é porque a questão da linguagem, ela é muito rica para mim, né? A linha da filosofia que eu estudo é a filosofia da linguagem. E teve uma parte de acho que foi no TED de 2015, que você contou uma história. Se eu não me engano, da tua primeira viagem, Sim, até que você chegou numa tribo, não conseguiam se comunicar e conseguiram se comunicar a partir da música, que sim, você colocou fone, sei lá se era no pajé ou quem, daí crianças da tribo vieram e cantaram, depois você cantou, ou sim, seja, houve comunicação ali, mesmo que vocês não falassem a mesma linguagem, muitas vezes a gente convive com pessoas que, sim. né, convive com pessoas que falam a mesma língua que nós, mas não existe muita comunicação. Quem não fala a Então, mesma que linguagem, né? você, que já tem tanta bagagem, já conheceu tanto desse mundão, o que é linguagem para você? A linguagem é a conexão com o coração, né? Quer dizer, a mesma linguagem, né? A linguagem é a expressão, é o nosso idioma comum. Vamos dizer que a gente mora na Torre de Babel, né? Cada um fala a sua língua, né? Mas quando eu falo cada um fala a sua língua, né? Você está prestando atenção em você, não está prestando atenção no outro, né? Você está prestando atenção no que você quer falar, não prestando atenção em como o outro está sentindo aquilo que você está falando, né? E quando você presta mais atenção no outro, né, e você sente como o outro está recebendo aquilo que você está falando, né? E se você procura se comunicar com o outro de uma forma que ele receba aquilo com amorosidade, você está falando a linguagem, a mesma linguagem, né? E esse é o nosso idioma comum, né? Porque culturalmente as línguas se desenvolveram a partir de condições até climáticas, meteorológicas diferentes, né? Então, cada civilização desenvolveu um idioma, né? Mas nós, antes de virmos para cá, ou antes de estarmos nesse estado, nós nos comunicamos sem falar nenhuma palavra, né? A comunicação, a gente sabe muito bem que a telepática, ela existe e ela não acontece em francês, inglês ou espanhol, russo. E mesmo com o mesmo idioma, aqui no Brasil, todo mundo fala português, mas também ninguém se entende. Então, Muitas não é o caso. não existe, não querem se entender. É bonito isso, porque quando você quer conversar com o outro, tocar o coração do outro, a língua é um detalhe, né? Sim, Beto, última pergunta, tá pode bom. ser? Tá bom. De todas as formas de vida que você já conheceu, de todos os olhares, os sorrisos, as pessoas que você cruzou, toda essa bagagem que você tem, de todas as experiências que viveu até aqui, na tua opinião, qual que é a virtude mais importante, a mais essencial que o ser humano deveria priorizar? Não que as outras não sejam, mas qual é a mais importante e por quê? E também qual é o vício mais perigoso, na tua opinião? Qual a virtude mais importante? Mais essencial, ou a mais urgente, ou a primeira? Olha, quando você falou da redenção, ali me tocou muito, viu? Poxa, isso de que a vida autêntica começa depois da redenção, eu vou levar como tema de casa, mas Nossa, é difícil você
falar apenas uma é a mais importante, porque tudo está conectado, né? Mas eu acho não, eu sinto que humildade, ela vem junto, humildade e simplicidade, porque são duas coisas que andam juntas, é difícil elas não estarem juntas, né? A humildade e a simplicidade, elas são qualidades essenciais, são qualidades da alma que devem ser expressas, né? Vamos pensar que as qualidades da alma, elas existem, né? Nem sempre a gente se expressa, porque a gente não se conecta com as qualidades que a gente já tem. Agora, em oposição à simplicidade e humildade, talvez a gente encontre as piores coisas, ou piores é um modo ruim de falar, as coisas que mais atrasam o nosso processo, que seria a prepotência e a arrogância, que elas também andam juntas, né? Uma pessoa prepotente normalmente é arrogante e vice-versa. Então você tem aí, acho que as duas pontas, duas polaridades de aspectos que estão na alma ou na mente, dependendo, né, da nossa programação. Então, diante de situações emocionais, assim, relações que provocam a gente lidar com as nossas emoções, a gente pode ter uma resposta humilde, que é uma resposta do coração, como uma resposta reativa de prepotência e arrogância, né? Tudo bem. Boa colocação, isso atrasa, atrasa o rolê. Atrasa o rolê. É verdade. Beto, então, teria muito mais coisas para conversar, o papo está muito bom, mas... Grava, hein, por Deus. Você vai deixar gravado na tua página, né? Isso, aham. Bom, porque daí eu consigo baixar e pôr na minha página do YouTube, porque fica lá registrado também. Eu agradeço muito, muito obrigada, Beto, novamente, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu saio daqui... Muito boa, é boa entrevistadora, você conhece o assunto, puxa, muito obrigado mesmo pela oportunidade, foi uma conversa que eu acho que pode ter tocado alguns amigos nossos que estão aqui nos vendo, me tocou bastante também, senti uma energia muito boa e que bom, muito legal. Bom, eu agradeço muito também. Por mais amistosas. Foi muito agradável. E Obrigado. eu saio aqui muito maior do que eu entrei. Muito obrigada, Beto. Eu que agradeço. E nos vemos. Obrigado. Obrigado a todo mundo pessoal, que esteve presente. Bem, obrigada pela atenção. Quem não segue, a gente segue aí, faz favor. E, Beto, fique bem, Obrigado. esteja bem. E próxima, tem evento? Vai rolar evento? Vai rolar palestra? Como é que tá a agenda? Bom, agora em julho tem a Semana de Vela de Ilhabela. Eu vou passar os últimos 10 dias de julho lá, velejando, dando aula de vela. Vou fazer uma palestra, vai ser exibido o filme Rota Polar lá no evento da Semana de Vela. Quem estiver lá e quiser aparecer, muito bem-vindo. Quem quiser fazer uma aula experiência também. Bom dia. Espere. Então tá bom. Um beijão. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.